Bem-vindos a mais uma nova aula e a nossa aula hoje da nossa revisão dos assuntos avaliativos para a nossa prova do segundo bimestre. Então, já de início, peço ao Papai do Céu que venha te abençoar neste dia e que nos dê sabedoria para tudo que vamos falar, tudo que vamos conversar aqui, e vamos ter esse diálogo filosófico para que possamos aprender mais e buscarmos o conhecimento. Deixamos também o exercício de fixação em PDF, que vocês já podem baixar e começar a responder conforme a videoaula, ok? E no final a gente corrige o exercício, ok? Então, vamos à nossa aula de hoje e vamos mantermos o foco em tudo que vamos aqui falar. Peço que vocês abram o livro didático de vocês na página número 3. Página número 3 do livro didático. Muito bem. Ideia sobre a verdade. Nós falamos muito nesse período sobre a verdade e a mentira. Sobre mentir, sobre ignorância, para entenderem de forma. Até este momento, passamos em nossa trajetória de vida por diversas situações. Por exemplo, vivemos inúmeras experiências, sentimos diferentes tipos de sensações e emoções, aprendemos com os outros, estudamos vários assuntos e pensamos sobre eles e descobrimos muito sobre as coisas, as pessoas, a vida. Por tudo isso que vivemos, podemos dizer que sabemos e conhecemos um pouco da vida. Então aqui nós começamos o assunto que nós falávamos aí sobre a verdade, sobre a importância de falar a verdade. Foi um dos primeiros assuntos nas nossas aulas de filosofia. Abra agora na página número 5. Muito bem, na página número 5, nós estudamos, nós lemos aqui uma história sobre a verdade e a mentira. E dessa história, que era muito interessante, cada aluno desenvolveu, aqui nesse quadro, um desenho da verdade e um desenho simbolizando a mentira, Na história conta-se que a mentira, ela é como se ela tivesse pernas curtas. E cada aluno fez o seu desenho, desenvolveu a sua arte, o seu pensamento, a sua forma de imaginar, e cada um assim desenvolveu, ok? É muito interessante isso aqui, baseado nesse texto, falando sobre a verdade e a mentira. Continuando, abra na página número 5. Página número 5. Na página número 5, Olhar de Filósofo, a verdade é um assunto que sempre esteve presente na filosofia. Afinal, quem deseja conhecer, deseja também encontrar a verdade. Mas será que é possível encontrá-la? Ela já não está revelada a nós? Há uma verdade em que todos podem confiar? Ou as verdades são tantas quantas são os pontos de vista dos indivíduos sobre elas? Ao longo da história, inúmeros pensadores se preocuparam com essas questões e chegaram a diferentes respostas. Na Grécia Antiga, Platão afirmou que para uma sentença ser verdadeira, precisava ter correspondência com a realidade daquilo que ela pretendia descrever. Ou seja, ela deveria ter uma prova, Por exemplo, se ele dissesse Sócrates está sentado, seria possível verificar se essa sentença era verdadeira ou falsa, observando se Sócrates estava de fato sentado. Mas se ele dissesse Sócrates voa, certamente essa sentença seria falsa,
pois não é possível que um ser humano voe por si mesmo. Então nós temos aqui, né, a primeira imagem, né, o diálogo, né, e a segunda imagem e o diálogo. Então, assuntos que foram tratados se referindo sobre a verdade. E de acordo com Platão, os pressupostos para que algo seja considerado verdadeiro estariam na realidade sendo, por isso, chamados de pressupostos realistas. Assim, para saber se o pensamento ou sentença são verdadeiros, bastaria examinar a realidade com bastante atenção para verificar se o que é pensado ou dito corresponde aos fatos. Platão acreditava que ninguém mente de propósito, mas sim por ignorância, ou seja, por desconhecer os fatos e a relação deles com o que é dito ou pensado. Então ele fala aqui de duas situações. Quando se mente de propósito, né, conhecendo os fatos, conhecendo a realidade, e quando se mente por ignorância. E o que é mentir por ignorância? É desconhecer os fatos e a relação deles com o que é dito ou pensado, né? Além disso, uma característica importante da verdade para estes e outros pensadores da Grécia é a relação dele com as virtudes humanas mais elevadas. E quais eram essas virtudes humanas mais elevadas? A justiça, a beleza e o bem. A justiça, a beleza e o bem. Então, essas eram as virtudes humanas mais elevadas: a justiça, a beleza e o bem. Nessa página nós temos assuntos como resposta do nosso exercício de fixação. Então você já aproveita e responde agora, ok? No final da aula a gente já faz aí a correção. Abra agora na página número 6. Página número 6. Então, de acordo com a ideia de verdade como correspondência, segundo Platão, observe as imagens e a seguir escreva uma sentença verdadeira e outra falsa sobre cada uma delas. Então nós temos aqui o menino, a aparência é que ele está estudando ou fazendo alguma prova, né? Então aqui seria a sentença verdadeira, poderia ser o quê? O menino está estudando. E como seria uma sentença falsa? Por exemplo, nós poderíamos colocar assim: o menino está olhando o celular. O menino está olhando o celular. Então seria uma sentença falsa, porque não tem nenhum celular aqui. Ok? Aí nós temos a imagem 2. Nós temos aqui o cachorrinho correndo, da aparência que ele está correndo na grama, né? Então qual seria a sentença verdadeira? O cachorrinho está correndo. Qual seria a sentença falsa? A sentença falsa poderia ser: o cachorrinho está dormindo, porque o cachorrinho não está dormindo, né? Ele está correndo. Então seria a sentença falsa: o cachorrinho está dormindo, ou o cachorrinho está deitado. Então eu creio que deu para todos entenderem o que é sentença verdadeira e sentença falsa. Ok? Sentença verdadeira e a sentença falsa, como descrever através da imagem, certo? Peço que você abra agora na página número 11. Página número 11. Então, na página número 11, nós estudamos sobre a mitologia grega, que por sua vez as mulheres com corpos de peixes eram chamadas de tritônicas. Então as mulheres com corpos de peixes eram chamadas de tritônicas. Já as sereias ou as sirenas eram descritas como criaturas perigosas cujos corpos eram metade pássaro e metade mulher. A escultura Sirena de Canosa, preservada desde a antiguidade, representa essa criatura mitológica de acordo com a versão grega. As sereias aladas foram personagens de alguns mitos
e de algumas epopeias da Grécia Antiga. Na obra Odisseia, de Homero, por exemplo, conta-se como o ardiloso Ulisses sobreviveu ao poder mortal da voz desses seres. Ele fechou com cera os ouvidos de todos os tripulantes da sua embarcação, pedindo-lhes que o amarrassem firmemente ao mastro. Assim, quando atravessou o território das sereias, o herói pôde ouvir o canto sedutor e hipnótico delas, sem atirar-se nas águas e morrer, como acontecia a todos os que se aventuravam por aqueles mares. Então, a Odisseia era uma epopeia da antiguidade grega. E como era composta a Odisseia? Era composta com base em mitos e atribuídas ao poeta Homero. O título da obra deve-se ao nome grego de seu protagonista, Odisseu, que mais tarde os latinos chamaram de Ulisses. Então, nesta página nós estudamos sobre todas essas histórias mitológicas, Então, que de acordo com a mitologia grega, as sereias morreriam no caso de um mortal resistisse ao seu canto perigoso e traiçoeiro. Então, conta-se que esse destino foi cumprido logo após a inesquecível peripécia de Ulisses, retratada aqui nessa imagem, correto? Então, nós estudamos, estamos recapitulando nesse momento. Aí nós temos aqui o que significava aladas? Dotadas de asas, O que era epopeias? Longos poemas sobre fatos incríveis e ações heróicas. O que era hipnótico? Aquilo que hipnotiza uma pessoa, isto é, que ele tira o controle sobre os próprios pensamentos e as próprias atitudes. Então, o que era hipnótico? Que ele tira o controle sobre os próprios pensamentos e as próprias atitudes. E peripécia? O que era peripécia? Uma aventura, Momento de uma narrativa ou peça teatral em que a situação dos personagens sofre grande mudança. Então, estudamos aqui nessa página 11 esses assuntos. Existem assuntos lá do exercício de fixação para ser respondidos por aqui. Então, coloque lá a sua resposta e no final nós faremos a correção, ok? Agora, eu peço que você vá para a página número 13. Página número 13. Na página número 13, que é as formas do saber, nós estudamos então sobre essas questões mitológicas. Estudamos sobre as lendas, os mitos, os causos, falamos um pouco sobre isso, ok? As sereias fazem parte do universo de seres fabulosos que povoam causos, lendas e mitos. Essas histórias inacreditáveis falam de seres e acontecimentos fantásticos ou sobrenaturais, o que os torna fascinantes para a maioria das pessoas. Então, contos e histórias de forma mitológica, E um dos primeiros caminhos seguidos em busca da verdade foi a mitologia, formada por narrativas repletas de deuses, heróis e acontecimentos incríveis que ficaram conhecidos como mitos. O que era a mitologia? Qual era o significado? Como era formada a mitologia? Como era formada? Formada por narrativa repleta de deuses, heróis e acontecimentos incríveis que ficaram conhecidas como mitos. Então, assim era formada a mitologia. Ok? Mas também nessa página nós estudamos um pouco sobre os filósofos da natureza. Os primeiros filósofos de que se tem notícia eram conhecidos como filósofos da natureza. Isso porque eles acreditavam que as respostas para suas perguntas estariam na natureza, bastando observá-las e compreendê-la para, então, conhecê-la e descrevê-la. Então,
Os filósofos da natureza, eles acreditavam que todas as respostas para suas perguntas estariam na natureza. Alguns deles atribuíam a origem de tudo o que existe a um ou mais dos 4 elementos. E quais eram esses elementos? Ar, fogo, água e terra. Ar, fogo, água e terra. Então, esses eram os elementos pelo qual eles consideravam as respostas para todas as perguntas, né, relacionadas ao tempo filosófico deles, né? Por isso, o desenvolvimento das investigações e da tecnologia no decorrer dos séculos ampliou a esperança de se alcançar a verdade, quando nós falamos sobre verdade. Desse modo, abriu-se também o caminho para o surgimento de uma nova forma de investigar a realidade. A pesquisa científica, porém, o tempo revelou que as ciências modernas não são infalíveis, visto que em determinado momento da história, teorias consideradas verdadeiras por longos períodos são abaladas por novas descobertas. Muito bem, quando nós falamos de ciências modernas, nós começamos a falar em nossas aulas que foi uma forma de eles buscarem o caminho da verdade para se provar muitas coisas que eles falavam. Então eles provavam através das ciências modernas. Então eles buscavam provar suas verdades, já os outros filósofos, né, através das ciências modernas. Então, os primeiros filósofos, conhecidos como filósofos da natureza, eles buscavam suas respostas, né, que estariam na natureza, ok? Através do ar, do fogo, água e terra. Uns deles acreditavam e pesquisavam sobre esses quatro elementos, alguns deles apenas um ou dois, mas eram conhecidos como filósofos da natureza que estavam ligados aqui. E com o decorrer do tempo, em busca de se conhecer mais a verdade ou a veracidade de certas situações, começou a se investigar mais pela pesquisa científica e a verdade se revelou através das ciências modernas. Ciências modernas. Muito bem. Na página 16, quando o filósofo falava, né, sobre não sou um sábio, sou um filósofo, Pitágoras, essa verdadeira sabedoria, a qual muitos deles achavam que não era acessível aos mortais. Ele falava muito sobre a simplicidade, sobre o autocontrole, sobre a independência, sobre a coragem para enfrentar as dores que não pudesse evitar e disposição para agir sempre de acordo com o bem. Esses pensadores, né, da sua época, então esses pensadores de sua época, eles agregavam muitos discípulos, né? Os jovens observavam muitos eles pela sua forma de conhecimento, pelas suas palavras, pelo nível de estudo, conhecimento filosófico e a sabedoria que era apresentada sobre diversas questões daquele tempo, né? E Pitágoras era esse filósofo que assim se manifestava, ok? Muito bem. Creio que todos já devem ter respondido lá o exercício de fixação, ok? Vou mostrar agora o exercício aqui na tela, mas eu creio que todos baixaram logo no início da aula, correto? Então nós temos aí o nosso exercício de fixação, né? Número 1, na mitologia grega, por sua vez, as mulheres com corpos de peixe eram chamadas. Aí você vai marcar, creio que todos já marcaram, né? Já marcaram sua resposta. A segunda, o que é mentir por ignorância? Creio que todos já responderam, né? Essa questão. A número 3, como era composta uma odisseia?
Creio que todos também já responderam, né, no momento que nós estávamos na explicação lá na página. E a número 4, o que é peripécia? Marque a resposta certa, né? O que é peripécia? Creio que já marcaram, que esse também está bastante fácil. O que é epopeias? Esse também é muito fácil, creio que todos já responderam. A número 6, o que é hipnótico? A número 7, a justiça, a beleza e o bem. Eram ideias defendidas por vários filósofos. Aí nós temos aqui na letra A, na letra B, na letra C, creio que vocês já marcaram. Essa também está muito fácil, né? E na número 8, como era formada a mitologia? Essa aqui também é fácil, creio que todos já responderam. No momento que nós estávamos na página lá explicando, né? E a número 9, os filósofos da natureza acreditavam que suas respostas para suas perguntas estariam na própria natureza, através, esse aqui também é muito fácil, foi um dos últimos assuntos que nós falamos, creio que todos já marcaram a sua resposta. Muito bem, queridos alunos, nós estamos aí encerrando essa parte da revisão. Creio que todos responderam lá o nosso exercício de fixação, né? No momento que nós estávamos ali organizando e explicando cada um dos itens, né? Em cada página, ok? E para correção, eu vou deixar o gabarito aqui no final já da aula do vídeo. Você faz a sua correção, ok? Do seu exercício, correto?